instituições que você tem que ficar lá no púlpito, tem que ficar de pé, né? Trazemos um abraço fraterno de todos os que fazem a Comissão Estadual de Espiritismo, do Núcleo Espírita Obreiros do Senhor e do Núcleo de Divulgação do Evangelho no Lar, as quais nós somos um mínimo colaborador. Agradecido por essa casa nos dá a oportunidade de trabalho e de aprendizado. Encontro-me aqui tão somente na condição de aprendiz, né? A nossa irmã disse, só chegou o palestrante, né? Eu disse, olha, Márcia enganou você. Eu não sou palestrante, não sou expositor, não sou orador, no máximo um conversador. E que a gente vai tentar, no tempo que nós temos aqui, conversar sobre o tema que nos foi proposto, e refletir sobre o tema, né? Então o tema que nos foi proposto é odiar, né, pai e mãe. Quando nós vamos refletir sobre o Evangelho de Jesus, a gente vai ver que alguma coisa está errada. Porque quando os mensageiros de Cristo trouxeram a Moisés os 10 mandamentos, dali iniciando-se a conduta das criaturas humanas nos seus relacionamentos um para com os outros, o 4º mandamento nos diz para honrar pai e mãe. E evidentemente que Jesus ele não ia contradizer a esse mandamento. Porque se a lei divina é a lei de amor, evidentemente Cristo não iria recomendar-nos a odiar pai, a odiar mãe. O que nós vamos buscar entender é que esse verbo odiar não tem as cores que vieram ao longo do tempo, porque tudo foi escrito 30 anos depois de Cristo ter retornado à pátria espiritual, e aí de uma língua já totalmente morta, e aí você, escritos em gregos, em latim, em aramaico, que era a língua, e tantas traduções, né? E esse verbo foi provavelmente o que mais se assemelhou dentro daquilo que eles procuravam levar numa mensagem. Mas evidentemente que Cristo não nos recomendaria tal absurdo. Não nos recomendaria tal absurdo. Porque é contra a lei odiar. Porque odiar é um sentimento extremamente nocivo para cada criatura. Às vezes eu ouço alguém dizer, mas eu odeio isso. Eu digo, não diga isso. Odiar é uma palavra muito forte, muito destrutiva. Não diga isso. Eu digo, eu não gosto disso, eu não simpatizo com fulano, mas odiar não. E evidentemente Cristo jamais iria proferir tal palavra. Mas o que Cristo queria nos dizer? O que Ele quer nos dizer sobre esta passagem? Na época em que Ele peregrinou sobre este orbe, as criaturas viviam perdidas no caminho. Aliás, nós ainda nos encontramos perdidos no caminho. Cristo trouxe-nos o farol para iluminar os nossos caminhos tortuosos, as trevas e as escuridões das quais nós perseveramos em trilhar. Então Cristo naquela época, o que Ele procurou levar as criaturas da necessidade, até então, porque a autoridade religiosa era o sacerdote. Tudo se dirigia ao sacerdote. Então as criaturas elas não tinham rumo. A sua relação com Deus era
como sacerdote. O sacerdote era o intermediário entre Deus e aquelas criaturas. Quando cometiam os seus delitos, iam levar o seu sacrifício para o templo, para ficarem isentos dos erros, dos pecados que haviam cometido. Mas Cristo nos traz uma outra forma de nos relacionarmos com Deus, que é através da oração. Cristo nos traz um novo mundo para a gente descobrir, para a gente trabalhar em si. O que a doutrina espírita fala hoje de reforma íntima, é exatamente tudo que Cristo nos trouxe através do seu Evangelho. Então, somente isso. Quando ele nos recomenda amar os inimigos, ora, se ele nos recomenda amar os inimigos, orar por aqueles que nos maldizem, ele não iria recomendar que a gente odiasse pai e mãe. Então a gente vê que dentro do seu Evangelho de amor, de união, de concórdia, de fraternidade, esta palavra odiar, ela não se encaixa de maneira alguma. Mas tentando entender exatamente essa mensagem de Cristo para aquela época, o que ele procurava recomendar é que aquelas criaturas tivessem plena confiança nele, mas confiança absoluta, que não fraquejasse, que não duvidasse. Por isso é que posteriormente diz que você deixa o seu pai, deixa a sua mãe, deixa a sua casa para segui-lo. Então, a sua mensagem, olha, confie em mim, porque eu trago para vós algo grandioso para as suas vidas. Mesmo que seu pai e sua mãe, eles não aceitem, mas confie em mim. Porque era algo novo para a humanidade naquela época. Jesus foi taxado como um revolucionário, porque ele trouxe algo, na verdade, revolucionário para toda a humanidade. Porque todos viviam extremamente acomodados em seus cantinhos, cometiam os seus delitos, erros, não, chamados pecados, iam ao templo, levavam a sua oferenda, estava quente. Mas Cristo nos trouxe algo extremamente novo, revolucionário, a qual não era aceitável. Amar o inimigo, perdoar. E ele trouxe palavras realmente muito impactantes, que é amar e perdoar. Porque até então, e ainda hoje, na parte oriental, em que os nossos irmãos, principalmente os xiitas, né, é o Velho Testamento na íntegra, então ainda é olho por olho e dente por dente. Então a gente vai começar a entender, né, que Jesus procura nos trazer uma nova visão de vida. Porque mesmo que teus pais, eles não concordem contigo, né, mas acredita em mim acima do entendimento deles, porque eles não possuem o entendimento que eu tenho. Eu acredito que essa era a mensagem que Cristo deixou, aliás, que Ele deixa para a humanidade, porque muitos ainda se julgam por serem sábios, e o exórdio de hoje nos levou exatamente a essa reflexão. Quantos vivem aí proferindo a palavra de Deus, garantindo um lugar no paraíso para você? Quantos, por isso que Cristo disse, nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrará. Ou seja, porque o reino de Deus é algo que nós construímos dentro de nós, não é um lugar circunscrito.
mas é algo que a gente constrói. Então Jesus jamais recomendaria algo adverso, totalmente contrário àquilo que ele estava pregando, que era o amor, que era a fraternidade entre as criaturas. Se tem algo contra o teu irmão, na hora que vai orar, opa, deixa a tua oferta, não ora, vai te reconciliar com ele. Se ele nos recomenda a reconciliação, por que ele ia recomendar odiar aqueles que nos deu a oportunidade de estar aqui? Que trouxe os seus ensinamentos para nós, nos orientando, nos esclarecendo, nos instruindo, através do quê? Da experiência de vida de cada um, e que vai recomendar aos seus filhos: ó, não ande por esse caminho. Se você andar por esse caminho, você vai se esborrachar e vai meter a cara no chão. Mas a gente é desobediente, né? Aí a gente faz o que quer. Aí o que acontece? Se esborracha no chão. E para onde é que a gente retorna nos momentos das nossas dores e aflições? Aonde está o nosso porto seguro? Os nossos pais. São eles que nos dão guarida. Por mais que o filho cometa erros, mas as portas estão sempre abertas e as orientações continuam. Então, esses seres que nos deram a oportunidade de vida de estarmos aqui, esses seres que nos amam de forma incondicional, por isso jamais recomendaria que praticássemos para com ele um ato que não seja de amor e gratidão a eles. Então, o que a gente observa é de que, através do tempo, as diversas traduções jamais se atentaram a tal frase. Jamais se atentaram à questão desse verbo, um verbo extremamente impactante na vida das criaturas. Minha velha desencarnou já faz 1 ano e pouco, vai fazer 1 ano e 6 meses, né? Pai de 3 filhos, com netos, e quando ia visitá-la, parecia que era aquele menino lá de 5, 6 anos, 7 anos, que eu tinha visto deitar no sofá para botar a cabeça no colo dela, para ela ficar lá. Então, o amor maternal, o amor paternal, não há igual. Então, Cristo procura, então, nos recomendou naquela época que as criaturas tivessem confiança plena nele, porque muitos que o seguiram foram mortos, deixaram seus pais, deixaram suas famílias para seguir o Evangelho de Cristo, tornaram-se perseguidos. Por amor a algo novo em que compreenderam, que entenderam, que sentiram no âmago de seu ser algo extraordinário para libertá-los. Daí não tiveram que abandonar os seus pais, porque os seus pais não compreenderam, não entendimento, mas não os odiaram, seguiram a Cristo, mas não desprezaram os seus pais. Aí a gente vê que o entendimento, a palavra que Cristo levou para aquela criatura é totalmente divergente deste véu. Porque o Evangelho de Cristo, ele nos traz a transformação do ser, a regeneração da criatura, a ressurreição, a reforma, a lapidação de espíritos extremamente equivocados, que somos todos nós que aqui estamos peregrinando neste orbe.
Todos nós que estamos peregrinando no céu somos criaturas que trazemos um pretérito extremamente endividado. Não há criatura que não tenha um débito a pagar. Mas nós temos algo que nos fortalece. E hoje muito mais. Temos o Evangelho de Cristo e temos a doutrina espírita, que nos esclarece, que nos orienta, que faz com que a gente veja o mundo de uma outra forma, que a gente compreenda a nossa vida e a vida ao nosso redor de outra forma. E isso é algo extraordinário para todos nós. Então a doutrina espírita procura nos esclarecer de que este verbo que vem ao longo do tempo colocado como se odiar pai e mãe é extremamente equivocado. De que dentro do reino de Deus, instituído para todas as criaturas, dentro da lei divina, tal verbo não existe nesse dicionário, porque existe apenas um verbo na lei divina, que é o verbo amar. E isso vem desde que quando os mensageiros de Cristo trouxeram a Moisés os 10 mandamentos. E o primeiro verbo do primeiro mandamento é amar. Então não há outro. Agora, o que acontece com todas as criaturas que vivem Jordânia nesse órgão? A resistência em se nutrir desse verbo, em praticar esse verbo. Por isso que a concepção do mundo hoje é uma concepção, e aí a nossa irmã no exórdio colocou com muita propriedade, o atual momento que nós vivemos, em que a violência descampou no momento eleitoral, quando as criaturas não respeitam mais o direito que o outro tem por escolher um candidato A, B, C ou D. Por quê? Porque não, o meu candidato é o melhor, eu me julgo melhor e aí eu parto para a violência contra o outro. Um desrespeito total. Então a gente vê que o contexto de Cristo no seu Evangelho e, acima de tudo, no seu exemplo para todos nós. Não foi de amor para com sua mãe? E foi um amor tão grande que sua mãe continuou e continua a propagar o seu Evangelho. Mesmo quando Cristo, então, encerrou a sua peregrinação como um ser encarnado deste orbe e voltou à pátria espiritual, a sua mãe continuou o seu legado. De forma extraordinária, de forma brilhante, porque ela sentiu o amor de seu filho para com ela e viu a grandiosidade da sua obra, e até o encerramento da sua vida nesse orbe, Maria foi de uma forma extraordinária na prática daquilo que o seu filho deixou. Isso é que é amor. É algo que nós precisamos nos nutrir no dia a dia. Temos dificuldades, e muitas. Temos muitas dificuldades, mas isso são coisas naturais dentro da nossa própria condição espiritual. A doutrina espírita é uma jovem.
165 anos, e que ela traz algo novo. Ela nos convoca à responsabilidade de cada criatura no seu processo reformatório. Convoca cada criatura a começar a dar os seus passos nesse seu processo restaurador. Outrora, até então, as religiões tradicionais, elas nos recomendavam tão somente esperar em Deus, esperar em Cristo, para resolver os nossos problemas, aliviar as nossas dores, as nossas angústias. A doutrina espírita nos traz a gente a sair, daquela zona de conforto em que nós nos encontramos o tempo todo, orando, pedindo a Deus, mas não sai do lugar. A doutrina espírita nos traz que é preciso a gente começar passo a passo. E o que é muito importante para todos nós, vislumbrar um futuro brilhante, grandioso e maravilhoso que todos nós temos. Sairmos da materialidade para ir à espiritualidade, nos desprender da matéria, nos desprender dos cotidianos da vida, do que nós chamamos de adversidades, tribulações, dificuldades. Quando a gente compreende a essência do Evangelho de Cristo, quando a gente compreende as mensagens que a espiritualidade nos traz, a gente compreende que tudo isso são lições valiosíssimas para o nosso enriquecimento espiritual. Valiosíssimas. E que nós precisamos aproveitar ao máximo possível, porque nem todos nós conseguimos reagir de forma igual ante uma situação. Se nós passarmos por alguma tribulação, a mesma tribulação para cada um de nós, cada um vai reagir de forma diferente. A uns vão impactar muito, a tempo de arrefecer o ânimo. Outros vão se manter mais tranquilos, mais serenos. Outros vão superar com dificuldade, mas vão superar. Outros vão ter maior facilidade de superar essa tribulação, essa dificuldade, mas é o aprendizado característico de cada criatura. Porque a nossa percepção, o nosso entendimento, ele ainda é limitado. Mas o que é importante nisso é a gente absorver tudo que Cristo deixou para nós, legado para a nossa evolução espiritual. O que a doutrina espírita nos traz através dos mensageiros de Cristo, de orientação e de esclarecimento. Porque só quem poderá nos transformar numa criatura melhor somos nós mesmos. E isso a doutrina espírita muda tudo. Porque eu sou responsável pela minha vida. Eu sou responsável pelo meu entendimento, pelo meu esclarecimento, pela transformação do ser. Sou eu. Muitos me orientaram, muitos me esclareceram e continuam a me orientar e me esclarecer. Mas a decisão de absorver tudo que me orientam e colocar em prática é minha. Muda o contexto da vida, muda a percepção da vida que nos cerca ao nosso redor, de quem somos, espíritos imortais. E como eu lhes falei, um futuro brilhante,
maravilhoso, grandioso, de sermos espíritos puros, espíritos de luz, de sermos espíritos crísticos, como Cristo o é. Esse é o futuro grandioso que nós temos. Os nossos queridos irmãos evangélicos dizem: Deus tem um propósito na sua vida, claro, na vida de todos nós, e esse propósito é alcançarmos a nossa perfeição espiritual, não sermos perfeitos igual a Deus, mas sermos criaturas perfeitas, livres, totalmente livres de qualquer sentimento danoso, principalmente este, ódio, livre dos sentimentos de apego, de materialidade, de egoísmo, de orgulho, de hipocrisia, de prepotência, de ser criaturas possessivas, vingativas. Nós vamos nos livrar de tudo isso, porque é o nosso cabedal, não é de ninguém, é nosso. E essa doutrina é maravilhosa, que ela nos leva a compreender e entender isso. Porque nós sempre colocamos para o nosso semelhante aqui os nossos sentimentos. Ah, mas fulano me tira a paciência, me irrita. Mas quem é impaciente e quem está irritado? Não sou eu, não é fulano. Ah, mas eu não suporto cicrano. De quem é esse sentimento? Meu. Eu odeio Beltrano. De quem é esse sentimento? Meu. Eu gosto, eu simpatizo, eu amo. São os meus sentimentos. Então, a doutrina espírita nos leva a compreender que esses sentimentos são meus. Aí minha filha disse para minha neta de 5 anos: a criança não para, né? Ela disse: Janaína, me tira a paciência. Eu digo: como é que ela vai tirar algo que você não tem? Você não tem paciência. É outra coisa. Mas como é que ela vai tirar a sua paciência? A paciência, ou você é paciente ou impaciente. Então, é o que nós trazemos. E estamos aqui exatamente por isso, para ir nos depurando, transformando tudo isso. Mas aí nós vamos chegar a um contexto da nossa relação familiar entre pais e filhos, em que a gente encontra muitos lados por aí em que essas relações elas não são boas. Filhos às vezes que são extremamente rudes com seus pais, pais que são rudes com seus filhos, né? E essas relações elas são às vezes muito estremecidas. E a gente vai observar também de que dentro de um mesmo lar a gente vai ver que há simpatias para com um e antipatias para com outros. Ah, não, mas você gosta mais de fulano, só gosta mais de cicrano ou de beltrano. E às vezes o pai não se dá bem com o filho ou com a filha, a mãe às vezes não se dá bem com o filho, há sempre um choque de opiniões entre eles, ele não consegue chegar a um senso comum. Isso é absolutamente natural. A doutrina espírita é que nos traz esse entendimento de que essas coisas são naturais. E aí nós vamos levar isso para onde? Para o nosso pretérito. A espiritualidade diz que Deus colocou um véu sobre o nosso pretérito, fazendo com que nós não possamos recordá-lo. Mas o nosso pretérito está ao nosso redor. Ele está no nosso ambiente familiar.
no nosso ambiente profissional, no nosso ambiente religioso, no nosso ambiente social. O nosso pretérito está ali, rondando ao nosso redor. Nós temos um pretérito que nós conseguimos resolver, nos reconciliar com a criatura, e a gente se encontra com ela nessa jornada, e outros às quais nós precisamos ainda nos entender, reparar as arestas que ainda há entre nós. Vamos observar atentamente que às vezes a gente encontra alguém que nunca viu, mas começa a ter uma amizade com aquela criatura que parece que faz milênios que a gente conhece, mas com aquele parente consanguíneo, olha, lá vem fulano, eu não quero conversa com você, não, é de sangue, é da minha família, mas olha, eu não suporto fulano. Não é verdade? Então, esse é um pretérito que precisa ser resolvido. Exatamente essa criatura que eu tenho rejeição, a qual eu preciso, porque a rejeição é minha, não é o meu sentimento? Então, sou eu que estou precisando me reconciliar com ele. A criatura chega, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, fulano? Não está nada bem, você chegou, já estragou meu dia, olha. O problema é meu, não é dele. Então, eu preciso me reconciliar com ele, né? Mas o meu espírito ainda tem aquela animosidade para com aquela criatura. Aí nós precisamos então quebrar essas amarras que nos prendem ainda ao pretérito e buscar exatamente nos reconciliar, nos trabalhar, nos reformar em relação àquela antipatia que eu tenho para com fulano, cicrano ou beltrano. Às vezes tem filhos que dizem, mas rapaz, eu me dou tão bem com fulano, parece que é meu irmão, é da minha família, mas com o irmão de sangue parece gato e rato brigando um com o outro. E como é que a gente aprende se a gente não tiver essas adversidades no caminho? Quem é que nos traz o esclarecimento sobre isso que não seja a doutrina espírita? Só ela nos traz essa compreensão, esse entendimento de que são essas situações que nós precisamos trabalhar, entender, compreender. Então, essa palavra que está lá, odiar pai e mãe, ela não está mal encaixada? Então, o que Cristo queria dizer, olha, você precisa confiar em mim. Porque por mais que haja entendimento e sabedoria entre com o pai e a mãe, mas Cristo sabe muito mais, porque Ele nos conhece. Nós nem nos conhecemos. Essa é a mensagem de Cristo. Porque tem núcleos de família que tem um que é católico, o outro é protestante, o outro é um bandista, aí o outro vai ser espírita, pronto. Olha a confusão. Olha a confusão. Aí pronto. Aí, se você não seja da família que são católicos, muitos não vão aceitar que você seja o bandista ou espírita. Já vai nascer um sentimento de animosidade entre eles. Se um ou outro for cabeça dura, como diz o dito popular, mas se houver um diálogo, vai se aceitar. Mas protestante, não, você espírita, aí vai dar um choque tremendo. Isso é natural? É.
Absolutamente natural. Porque cada criatura está dentro de um patamar de entendimento, um diferente do outro. Muitos estão dentro da doutrina espírita, mas ainda não aceitam que haja comunicação entre os dois planos. Ainda não tem confiança de que a espiritualidade fluidifica a água. Que no momento em que você vai tomar um passe, há todo um processo de renovação de energias. De que quando nós entramos ali por aquele portão, já fomos calorosamente e amorosamente recebidos pela a equipe espiritual desta casa, que já aplicaram passos sobre nós, que prepararam todo esse ambiente para que nós nos sentíssemos extremamente confortáveis. Mesmo que tenhamos saído da nossa casa, do nosso trabalho, um pouco perturbado, preocupado, mas quando você chega, você já me viu quando eu desci do carro lá com meu filho, já me viram. Já me trabalharam, assim como todos nós. Ah, você é espírita? É. E se aparecer o espírito aqui? Eu corro agora, vamos embora. Mas você não é espírita? Isso é natural. Por quê? Porque nós fomos evangelizados e educados. Isso é assombração. Isso é uma assombração. Né? É coisa do diabo, coisa do Satanás. Né? E a doutrina espírita não, é absolutamente natural. São coisas da própria natureza. Por quê? Quem são? O que nós seremos amanhã. Vamos encerrar a nossa jornada deste orbe, estaremos no plano espiritual, permitindo Deus, nós vamos lá visitar os nossos familiares queridos. Vamos sim, desde que estejamos prontos e preparados para visitá-los. Isso é natural. A minha mãe, como eu disse, ia fazer 1 ano e 6 meses. Determinado domingo eu estava na minha instituição e senti que ela estava lá, presente. Acho que foi semana retrasada, um colega de trabalho me chamou, disse: ele é católico e a mãe dele era espírita, frequentava a Federação Espírita. Ele disse: mas eu sei que você é espírita, você faz. Eu digo: o que foi? Não, porque olha, eu sonhei assim com minha mãe, aí minha mãe, ela tem sempre o hábito de dar um beijo na minha careca e tudo mais. Eu digo: filho, foi exatamente o que aconteceu com você. O que nós chamamos de sonhos são aqueles encontros fraternos que nós temos. É quando nós nos desprendemos, não totalmente, que nós só desprendemos totalmente quando encerra a nossa jornada terrena, mas o nosso espírito ele vai aonde está o nosso tesouro. Nós vamos vagar aonde estão os nossos pensamentos e poderemos encontrar, queridos, poderemos assistir uma palestra, obter um esclarecimento, ter aliviado uma dor, ser curado de um problema de saúde. Tudo isso pode acontecer enquanto o nosso corpo físico repousa. Então nós vamos vagar nesse imenso e infinito espaço que Deus criou. Estamos nos relacionando 24 horas por dia com a espiritualidade. Paulo afirmou de forma categórica que nós estamos envoltos em uma nuvem de testemunhas. Eu digo que são 2 nuvens. Aqueles que me amam, que me querem bem, que me incentivam a continuar a minha trajetória em busca de me tornar uma criatura menos ruim do que sou. Mas tem aqueles a quais eu magoei, feri, machuquei,
E o que é que eles querem? Que eu passe dor e sofrimento. Eles estão errados? Não. Porque outrora, como eu não descobri o que é amar nem perdoar. E eles também não. Enquanto nós nos reformarmos através do Evangelho de Cristo, nós estaremos no mundo espiritual emanando os mesmos pensamentos de negatividade. Se alguém nos machucou, nos feriu, se nós não tivermos o Evangelho em nós, o que vai acontecer conosco? Se um pai ou uma mãe fez algo que nos desagradasse, de repente a gente desencarna, qual é o sentimento que a gente vai ter? Vai guardar o sentimento de ódio para os nossos pais. Então, o quão importante é o Evangelho de Cristo em nossas vidas. O quão importante é a gente buscar o esclarecimento que a doutrina espírita nos traz. O quão esclarecedor, libertador de todos nós. Mas a decisão de se libertar compete a cada criatura. Há mais de 2000 anos que Cristo semeou o seu Evangelho. E nós ainda continuamos sendo criaturas anticristo. Porque enquanto nós não estivermos praticando na essência o seu Evangelho, ainda somos contra o seu Evangelho. No momento em que a gente se diz cristão e deseja amar o semelhante, nós estamos sendo anticristo. Porque o Evangelho de Cristo é único para todas as criaturas. Não ao meu modo, como eu quero. Não. É como ele disse. A lei divina, ela é formada por um único mandamento, por uma única lei, que é amar. Enquanto nós não conseguimos instituir isso em nós continuaremos sendo os infratores da lei, continuaremos sendo anticristo. Todos nós. E o exórdio de hoje, quantos estão pregando em nome de Cristo e as suas ações demonstram que são anticristo? Vejam o quanto é árduo o nosso processo reformatório. Que a gente fala tanto em Cristo, a gente fala tanto em Deus, a gente pede tanta Cristo, pede tanta Deus, pede tanta espiritualidade amiga, mas a gente está sempre escorregando na casca de banana. De quem é a responsabilidade? Então somente nós. Porque resistimos. Somos rebeldes no cumprimento desta lei de amor. Queremos que ela seja de acordo com o que nós entendemos, o que nós queremos. É como diz o dito popular: venha a nós para o vosso reino nada. O que nós recebemos, nós precisamos compartilhar para transformar a nossa vida e transformar o mundo. Essa é a mensagem de Cristo como semeador, e que nós precisamos todos trabalhar também como semeador, mas semear boas sementes. Então a gente vê que odiar pai e mãe não configura de forma benfazeja para ninguém. No livro Vinha de Luz, no capítulo 136, Vinha de Luz, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, Paulo, Efésios, capítulo 6, versículo 1: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor,
porque isso é justo. Emmanuel nos traz então como reflexão: se o direito é campo de elevação, aberto a todos os espíritos, o dever é zona de serviço peculiar a todos os seres da criação. Não somente os pais humanos estão cercados de obrigações, mas igualmente os filhos, que necessitam vigiar a si mesmos com singular atenção. Quase sempre, a mocidade sofre de estranhável esquecimento. Estima criar rumos caprichosos, desdenhando sagradas experiências de quem a precedeu no deslocamento das realizações terrestres, para voltar mais tarde em desânimo ao ponto de partida, quando o sofrimento ou a madureza dos anos lhes restauram a compreensão. Os filhos estão marcados por divinos deveres, junto daqueles aos quais foram confiados pelo Supremo Senhor na senda humana. É indispensável prestar obediência aos progenitores, dentro do Espírito do Cristo, porque semelhante atitude é justa. Se muitas vezes os pais se furtam a claridade do progresso espiritual, escolhendo estacionamento em zonas inferiores, nem mesmo nas circunstâncias dessa ordem seria razoável relegá-los ao próprio infortúnio. Claro está que os filhos não devem descer ao soberdouro da insensatez ou do crime por atenderem aos venenosos caprichos, mas encontrarão sempre o recurso adequado para retribuírem aos benfeitores os inestimáveis dons que eles devem. Não nos esqueçamos de que o filho descuidado, ocioso ou perverso, é o pai inconsciente de amanhã e o homem inferior que não fruirá a felicidade também. Então, a nossa responsabilidade enquanto filhos para nossos pais, aos quais nós devemos essa bendita e sagrada oportunidade de estarmos jordaniando nesse ordem. Nada posso lhe dar que já não exista em você mesmo. Não posso abrir-lhe outro mundo de imagens além daquele que há em sua própria alma. Nada posso lhe dar, a não ser o impulso, a chave, a oportunidade. Eu ajudarei a tornar visível o seu próprio mundo, e isso é tudo. Com esta frase do escritor e poeta alemão Hermann Hesse, agradecemos às senhoras a sua atenção, o seu carinho, o seu respeito e o seu amor. Mas queremos agradecer acima de tudo a paciência com a qual as senhoras se dedicaram a nos ouvir. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, senhoras, muito obrigado. Nós é que agradecemos aqui. Vendo que a hora já vai chegando ao fim, né?